Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí à série de aquecimento para imersão Descomplicando a DTM, que será um evento aí online gratuito, exclusivo para dentistas, que vai acontecer no dia 19 de setembro. Esse evento vai ser, como eu falei, 100% online, gratuito, e as inscrições estão no link da bio no Instagram. Quem ainda não fez inscrição, oportunidade de fazer inscrição lá. Você vai receber as mensagens por e-mail, vai ter a oportunidade de entrar num grupo do WhatsApp para receber todo o link das aulas, então vai ser bem bacana, tá? Eu sou Lucas Carvalho, para quem não me conhece, mestre, especialista e PhD em DTM, coordeno cursos de DTM pelo Brasil afora. E essa semana e na próxima semana estamos fazendo lives diárias, sempre às 20 horas e 30 minutos. Alguns dias a gente vai pular durante a semana, por eu estar ocupado com aulas que eu ministro, e a gente vai estar junto aí às 20h30 amanhã novamente, tá? Aquecendo aí para o evento que vai acontecer no dia 19 de setembro, tá? Então, pessoal, o tema da live de hoje é como aprender DTM se o ensino na faculdade foi superficial. Provavelmente aí temos aí colegas que já têm um tempo de formado, colegas que já têm alguma especialidade, colegas que estão saindo da faculdade mais recentemente. E a gente observa o quê? Pelo que a gente tem conversado com colegas que estão, que são professores da graduação, colegas que estão iniciando na odontologia. Então, a gente observa que realmente o ensino da disfunção temporomandibular na graduação, ele realmente é um ensino bem superficial. Antigamente, ela era uma disciplina, na verdade, até eletiva. Hoje em dia, você ainda tem um pouco mais de... Tudo bem, Henrique? Boa noite. Hoje em dia, a gente está fazendo uma série de lives aí, de aquecimento aí para a semana da imersão Descomplicando a DTM, que vai acontecer no dia 19 de setembro. É um evento online gratuito, exclusivo para dentistas, tá bom? Então vai ser um prazer aí, se você for dentista, de estar participando aí do evento. Acadêmico também de odontologia pode estar participando, tá legal? Então hoje a gente está falando então exatamente sobre o que a bagagem que o profissional saia da graduação, o que ele vai encontrar no mercado de trabalho, mas é uma live que não é somente para dentista recém-formado, pelo contrário, é para todos os dentistas, tá? Inclusive, quem é acadêmico também, é um prazer estar participando aí. Hoje, como que é o ensino de DTM nas graduações? Hoje você já tem, em algumas faculdades, você já tem um embasamento um pouco mais científico, em algumas, tá? Ainda são raras ainda na área de DTM, e então a gente observa ainda uma deficiência da disciplina de DTM nas graduações, na verdade, e que a gente precisava melhorar um pouco mais. É uma especialidade que tem aí apenas 20 anos, né? Foi reconhecida como especialidade em 2002. No início foram formando, na verdade, profissionais que já tinham experiência e foram requerendo o título de especialista. Tem até um aluno que está no meu curso, é aluno aí do meu curso online, e ele até comentou isso, que ele entrou, ele já tem o título de especialista e está querendo aí, entrou para realmente aumentar o embasamento dele. Então, hoje ele está com a gente aí também. Então, a gente tem uma mesclagem aí de alunos recém-formados, de alunos que já têm um tempo de caminhada, e o que a gente percebe é realmente essa superficialidade da especialidade na graduação. E por que a gente sai com algumas mentalidades, né, da graduação? Na minha época foi assim, e continua sendo assim na maioria das faculdades, infelizmente. Você sai com uma mentalidade de que todo tratamento de DTM, o tratamento principal seria o aparelho interoclusal de Michigan, ou a placa oclusal, como queiram chamar. Então, na verdade, as placas oclusais são utilizadas pela grande maioria dos profissionais que querem tentar fazer o tratamento com DTM. E essa é a mentalidade que a maior parte dos profissionais saem da graduação, com essa mentalidade de utilizar placa oclusal para tratar todas as DTMs. Por que a gente acaba vendo esse tipo de confusão? A DTM ela era muito relacionada à disciplina de prótese e oclusão, e por muito tempo ela foi caminhando junto com
os profissionais mostrando que toda maloclusão gerava DTM, então o intuito deles colocarem uma placa oclusal era exatamente com a promessa de eliminar interferências oclusais, melhorar a estabilidade oclusal, diminuir sobrecarga na articulação, aquele efeito chamado, que antigamente se falava muito, de efeito mio-relaxante. Então, esses são, na verdade, as promessas que as placas oclusais foram aí preconizadas por muitos anos. Não que elas não sejam mais utilizadas, mas o grande problema é que a maioria dos profissionais só tem essa ferramenta como tratamento para DTM, sabe-se lá por quê. Talvez por paradigmas aí que foram por muitos anos aí preconizados na graduação. E hoje a gente tem aí vários colegas aí, hoje é uma mistura, na verdade, né? O Henrique está até falando aí se hoje seria uma abordagem bem mais biopsicossocial, mas na verdade acaba sendo uma mesclagem de vários fatores etiológicos aí, por ser uma doença realmente multifatorial. Hoje em dia, em relação à DTM, a gente fala até em fatores de risco que podem desencadear uma DTM, não mais em fatores etiológicos. E esses fatores de risco, foi feito um estudo chamado Ópera nos Estados Unidos, só para vocês poderem entender por que eu estou falando sobre fatores etiológicos e por que, ou fatores de risco, e por que eu estou entrando nesse assunto, porque a gente acaba pensando que a placa vai tratar tudo realmente, né? Esse é o conceito que você sai da graduação, com essa superficialidade no conhecimento na área de DTM. Então, isso foi realizado um estudo que foi iniciado aí nos anos 2000, e ele durou até 2013, se não me falha a memória. Foi um estudo chamado Ópera. E dentro desse estudo eles publicaram inúmeros artigos científicos e chegaram à conclusão, um resumo do estudo, desse estudo Ópera, é que o principal fator de risco da disfunção temporomandibular realmente é a alteração psicossocial do paciente. Pacientes mais comprometidos emocionalmente têm uma predisposição maior a desencadear uma disfunção temporomandibular. Mas a gente sabe que tem inúmeros fatores de risco aí ao redor aí que podem realmente desencadear uma disfunção temporomandibular. Por que continua-se pensando em placa oclusal para tratar todas as DTMs? Se mesmo tendo todos esses estudos, tudo isso que a gente vê na literatura, o que a gente observa é o seguinte: o profissional que saindo com uma mentalidade muito gnatológica, que a gente chama. Então, essa mentalidade gnatológica, que você acha que se a cabeça da mandíbula, ou seja, se o côndilo não estiver centralizado dentro da fossa mandibular, se o paciente não tiver uma boa oclusão com as guias incisivas e canino, o paciente vai ter DTM, vai ter uma predisposição a desenvolver DTM. E a gente sabe que isso não acontece na prática. O grande problema é que, às vezes, o aluno pega um pacientezinho, e por um acaso a alteração oclusal que ele fez como tratamento resolveu o problema da DTM do paciente. E provavelmente não vai funcionar em todos os pacientes. Então, o que a gente tem batido muito na tecla é para o aluno buscar entender o fator etiológico do problema, o fator causador do problema, para parar de tratar somente a consequência e tratar realmente a causa, o que está causando o problema no paciente. Então, resumidamente e retomando nesse pensamento em relação a essa mentalidade gnatológica, e a gente observa o que quando você faz comparativos aí, busca na literatura científica, que o fato do paciente, por exemplo, pensando na relação cêntrica, tá? Só para a gente chegar numa abordagem em relação à oclusão, em relação à placa oclusal, que são temas que o aluno sai da graduação com essa mentalidade. Se tiver algum recém-formado aí, pode falar a verdade, que essa também é que eu tive lá 20 anos atrás. A gente sai com a mentalidade da graduação e continua saindo, que o que causa DTM é a má oclusão. O que trata DTM é placa oclusal. Então, a ideia de criar essas lives, de criar esses eventos gratuitos, é exatamente fortalecer a especialidade, mostrar para os colegas dentistas
como que estão os estudos hoje na área de DTM, do orofacial, e não dar apenas uma opinião. Eu não venho nas redes sociais para dar opinião, pelo contrário, a gente vem para falar realmente de ciência, de mostrar para vocês de forma assim resumida, que fique fácil o entendimento para quem não trabalha na área de DTM, para facilitar o entendimento em relação a como abordar um paciente, como diagnosticar um paciente que tenha uma dor orofacial, uma DTM, para que você não fique preso em determinadas situações e não tenha fracasso em determinadas situações em que você pode se deparar aí com um paciente que você acha que ele tem uma dor de origem dentária e às vezes o paciente tem uma dor muscular ou às vezes o paciente tem uma dor neuropática e você faz um procedimento invasivo, faz uma endodontia, faz uma extração e o paciente continua com aquele quadro doloroso. Então a ideia é exatamente fortalecer essa mentalidade e mostrar para os colegas como que estão realmente as pesquisas na área de DTM, dor orofacial hoje no Brasil e no mundo, tá? Então, a gente observa o quê? Que você tem hoje uma demanda muito grande de pacientes que têm DTM, que precisam de profissionais capacitados para tratar DTM. A gente sabe que, eu gosto de bater nessa tecla, a gente sabe que hoje no Brasil você tem quase 400 mil dentistas. Se você entrar lá no site do CFO, você vai ver lá 375 mil dentistas. Nos últimos 2 anos, você teve aí quase 40 mil dentistas no mercado, 40 mil novos dentistas no mercado em 2 anos. Então, ou seja, a concorrência é muito grande, mas ao mesmo tempo, você tem hoje capacitados para tratar DTM, 0,4% dos profissionais têm capacitação nessa especialidade. E tem muito paciente, muita demanda, e talvez essa semana, na terça-feira, eu fiz uma mentoria com uma das turmas online, e um aluno estava falando exatamente isso. Ó, os profissionais não estão sabendo fazer esses pacientes chegar no consultório. Às vezes esse paciente passa por um otorrino, às vezes passa por um neurologista, e às vezes o último a receber esse paciente é o dentista. Então, falta realmente uma conscientização da nossa parte, de nós dentistas, realmente, para fazer com que esses pacientes cheguem e nos capacitarmos nessa área. Eu sempre falo que trabalhar com disfunção temporomandibular não é essa complexidade toda que, às vezes, o aluno que não tem o conhecimento mais aprofundado na especialidade acha que é essa complexidade toda. Não é. Na verdade, a gente criou uma metodologia para quê? Para exatamente encurtar o caminho para o aluno, para encurtar mesmo, porque a gente sabe que o dentista, pô, você chega você sai de casa às 6 horas da manhã, 6h30, 7 horas da manhã, chega 8 horas, 8h30 da noite. Então, se você não pegar um curso, um conteúdo assim, que te encurta o caminho para você aprender aquela determinada disciplina, aquele determinado assunto, realmente você vai achar extremamente complexo, difícil, e a partir do momento que a gente começou a estudar sobre isso, fez um trabalho com a neurologia por muitos anos na Universidade Federal Fluminense, a gente foi observando exatamente essas deficiências em relação a como o dentista aborda o paciente nos seus tratamentos, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tenta bater na tecla para auxiliar realmente os colegas de alguma forma. Acho que a minha conexão deu uma travada aqui na internet. Eu até mudei aqui, coloquei no 4G aqui, que é o. Acho que agora parece que melhorou, parece que voltou. Então, eu estava falando exatamente sobre isso, que a ideia nossa, por nós dentistas termos pouco tempo livre, termos o dia muito atarefado, com muito trabalho, sair cedo, chegar muito tarde, a gente precisa ter uma especialidade, primeiro, que nos ajuda a diagnosticar e melhorar o nosso planejamento nas outras especialidades. Planejamento mesmo, tá? De reabilitação, planejamento de movimentação dentária por meio da ortodontia, planejamento de endodontia, de periodontia. A DTM, ela te dá esse alcance de aprender realmente a lidar com o paciente como um todo. Lembrando que tudo que você coloca dentro da boca do paciente, eu gosto de bater nessa tecla também, quem está fazendo com que essa orquestra vai sendo regida, quem que é? Músculos da mastigação, articulação temporomandibular, parte ligamentar.
Então, dentro da DTM, a gente consegue, eu tenho conseguido encurtar o caminho e transformar ela numa especialidade mais simples, para que realmente o aluno consiga ter facilidade. Então, esse é o grande objetivo. Hoje, esse projeto de cursos online é exatamente para isso. E a gente faz eventos gratuitos para fortalecer a especialidade, para fazer com que a especialidade chegue a mais dentistas cada vez mais e a gente consiga tirar esses paradigmas gnatológicos, esses paradigmas de que toda maloclusão causa DTM, que a DTM só é tratada com placa oclusal. Então, eu convido a vocês a pensar um pouquinho por que investir tempo em aprender disfunção temporomandibular. Essa especialidade é uma especialidade complexa. Alguns falam, será que ela é rentável igual a ortodontia, igual a implantodontia? Convido a vocês a fazerem um exame de consciência e começarem a observar e a investigar mais os próprios pacientes que estão na clínica de vocês. Comecem a avaliar esse paciente de uma forma mais completa, fazer perguntas mais pontuais, fazer exames extraorais também, não só intraorais. Vocês vão perceber que boa parte dos seus pacientes tem dores orofaciais, tem cefaleia, tem dor muscular e provavelmente ele tem DTM e você não sabia que tem e ele estava procurando talvez um outro profissional, um otorrino, um neurologista, e às vezes o problema é disfunção temporomandibular. Ou às vezes tem aquele paciente que fala, é muito comum isso, é até engraçado, o paciente que tem sempre uma dor de cabeça, doutor, tem uma dor de cabeça todo dia, tá hora, mas isso é de família, todo mundo na minha família tem. Então, assim, você tem inúmeras situações, por exemplo, de cefaleia, que ela pode ser atribuída a DTM, que é até um subtipo de DTM, que é muito comum hoje, está muito relacionado a bruxismo, que é realizado durante o dia, que é o bruxismo em vigília. Então, tudo isso a gente acaba esquecendo, na verdade, de fazer uma abordagem mais completa. Então, a disfunção temporomandibular, você investindo tempo para estudar DTM, ela te auxilia exatamente a encorpar o seu diagnóstico, agregar valor à sua consulta, te auxilia nessas outras especialidades, principalmente quando você vai pensar em planejamento e longevidade dos trabalhos que você realiza na boca do paciente. Tudo isso a gente consegue encurtar o caminho para o aluno aprender aí. Hoje a gente tem uma metodologia que em 12 semanas o aluno aprende a diagnosticar e tratar DTM. Se o paciente dele tem uma sintomatologia, no máximo 2 meses, 90% dos casos, em 2 meses, ele consegue resolver. Então, hoje a gente tem uma equipe de sucesso aí nas mentorias, nos cursos online, e estou vindo aqui para a gente fazer essas semanas de aquecimento, são lives de aquecimento para o evento, que vai ser um evento gratuito, online, que vai acontecer no dia 19 de setembro. Quem não fez inscrição, a inscrição está liberada no link da bio no Instagram. É um evento gratuito, aproveite para participar, vai ser bem bacana. A gente vai trazer tudo que tem de mais atual dentro da área de DTM, do orofacial, para a gente fazer, mostrar para vocês realmente como que estão as pesquisas, como as oportunidades que a DTM pode te dar, as deficiências nossas, quando você vai diagnosticar e tratar, e mostrar realmente o caminho para você aprender, diagnosticar e tratar DTM com segurança. Porque o que a gente observa, eu gosto dessa palavra segurança, o que a gente mais observa nos alunos, que eles falam com a gente, é a falta de segurança, é a insegurança. Mesmo quem já tem um tempo de estrada, e principalmente quem tem menos tempo de estrada, a insegurança é uma grande dificuldade no diagnóstico de uma maneira geral, não um diagnóstico somente de DTM, mas o diagnóstico de uma maneira geral. Aquele paciente que você começa a ter um insucesso de fraturas dentárias, de fraturas de trabalhos restauradores que você faz, aquilo, e você não sabe por onde começar, não sabe o que pode estar acontecendo, insucessos de diagnósticos errados em pacientes com dores orofaciais ou dores de origem dentária. Então, tudo isso a gente consegue abordar dentro dessa metodologia, dentro de todo esse estudo que a gente tem feito, os conteúdos diários. Quem ainda não nos segue aí nas redes sociais, sigam-nos, inscrevam no canal no YouTube, todo dia tem conteúdo aí, conteúdo que eu falo que não é minha opinião, é o que a gente tem aí na literatura de mais atual, tá? Então a gente
observa realmente tudo que é de mais novo, a gente não busca nada em livro, pelo contrário, tudo em artigos científicos e artigos científicos atuais. Tudo que eu falo nas minhas redes sociais hoje, vocês podem procurar os maiores congressos aí na área de DTM do orofacial, que vocês vão perceber que tudo que eu falo está exatamente alinhado com tudo isso que os pesquisadores aí tops do mundo, de termos de publicação, em termos de grandes faculdades, o que eu falo está alinhado com o que realmente está dentro da atualidade de disfunção temporomandibular e do orofacial, pessoal. Então, a gente não vem aqui para dar nossa opinião, pelo contrário, a gente vem para mostrar os resultados dos trabalhos científicos, das pesquisas, o que tem acontecido, e eu sou clínico, tá? Apesar de eu ser também pesquisador, professor, eu sou muito clínico, atendo aí uma média aí de, no mínimo, 150 pacientes por semana, então a gente tem demanda, a gente trabalha, então a gente é dentista de mocho também, entendeu? A gente tem demanda de paciente e sabe o que é a realidade do dentista que trabalha no consultório, não sou somente pesquisador, tá legal? Isso eu gosto sempre de falar e de reforçar. Então, esses objetivos, queria trazer até alguns exemplos de colegas que já tiveram outras experiências, que hoje são alunos e que receberam pacientes que, em situações de pacientes que, por exemplo, uma aluna, um paciente com 10 anos de dor orofacial, já tinha procurado inúmeros profissionais e ela, em 2 meses, conseguiu resolver o problema do paciente. Uma outra aluna, um paciente com 2 anos de cefaleias, 5 anos de dores na região de masseter, dor de ouvido, então um histórico de dor orofacial crônica, e ela, em 2 meses e meio, conseguiu tirar o paciente dessas crises. Então, e tudo isso dentro de uma metodologia, de um caminho curto, que a gente consegue realmente mostrar para os alunos, embasado aí, né, na ciência, no que tem sido feito aí de mais moderno e novo dentro da odontologia para tratamento de disfunção temporomandibular. A gente tem também alunos que já têm especialidade na área de DTM, que vêm fazer também o curso com a gente, que vêm participar com a gente, e então isso aí assim, é muito gratificante para a gente. Então, essa abordagem hoje que a gente faz na área de DTM e do orofacial, ela é uma abordagem, o Henrique, desculpa, ele até fez uma pergunta lá atrás, agora que eu estou vendo. Então, realmente é uma abordagem hoje dentro da DTM, eu sempre falo isso nas minhas lives, nas minhas aulas, é uma abordagem muito voltada para como se fosse uma consulta realmente médica, que eu avalio o paciente como um todo mesmo, tá? Então, a gente revira o paciente, a gente busca, se você tem uma dor de origem desconhecida, às vezes você busca até exames tomográficos do crânio para investigar mesmo, o tumor, para investigar tudo que o paciente possa ter, que possa estar desencadeando aquela dor facial. Então é importante a gente ter uma abordagem que visa integrar o paciente, visa a gente estudar a parte sistêmica do paciente como um todo e, se possível, saber fazer parcerias com profissionais da área médica. Por quê? Não. Eliane Sakamoto, fiz a inscrição de imersão, mas não recebi o e-mail de confirmação. Se você puder mandar o seu e-mail, só para a gente dar uma confirmadinha se está tudo ok, aí a minha equipe confirma o que pode ter acontecido, tá bom? Você pode mandar uma mensagem no direct do Instagram mesmo, que eu encaminho para a minha equipe de suporte, e eles verificam para você por que não chegou o e-mail de confirmação, tá legal? Mas se você entrar no grupo do WhatsApp, não sei se você entrou, por lá também você vai ter todas as informações sobre o evento de 19 de setembro, tá bom? Então, voltando ao que eu estava falando, a gente hoje realmente faz essa abordagem bem integrativa, visando observar mais a parte sistêmica do paciente, mas ao mesmo tempo, como eu falei, a gente tenta trabalhar em parcerias com médicos, principalmente neurologistas. Por quê? A gente sabe que paciente que tem dor, pessoal, ontem eu falei um pouquinho de perguntas que você pode falar para o paciente, perguntar para o paciente, falar não, perguntar para o paciente, como investigação numa consulta inicial, e a gente observa o quê? Que pacientes que têm dor crônica, que são dores por mais de 3 meses,
Na maioria das vezes, esse paciente ele pode ter a DTM e às vezes você diagnostica a DTM, só que esse paciente ele pode, em boa parte dos casos, ter um outro tipo de dor também. E esse outro tipo de dor pode ser uma dor neuropática, pode ser uma cefaleia primária, como migrânia com aura, migrânia sem aura. Você pode ter aí, tem algumas cefaleias primárias que a gente chama de cefaleias trigêmino-autonômicas. Parece difícil falando os nomes assim, pessoal, mas a gente faz uma parte de diagnóstico diferencial dentro do nosso curso, que é uma coisa assim fantástica. Essa semana uma aluna falou com a gente, olha, eu nunca imaginava que eu pudesse encontrar num curso online uma parte de diagnóstico diferencial tão completa e ao mesmo tempo tão fácil de entender. Então, assim, isso é bem gratificante para a gente. É, o Wellington está perguntando aqui, deixa eu só concluir o raciocínio, Wellington, que depois eu te respondo aí se as complicações da TM podem voltar, mas eu vou conseguir te responder sim. Então, o que a gente observa nessa abordagem integrativa, sistêmica, e que a gente tenta fazer parcerias com médicos e às vezes realmente precisa deles? Porque esses pacientes, como eu falei com vocês, que têm dor crônica, boa parte das vezes eles têm mais de uma doença. Então, por exemplo, ele tem uma SUNCT, ele pode ter uma migrânia. Então, esse paciente, você imagina se ele tem uma migrânia, e a migrânia é enxaqueca, tá? Para quem não sabe. Imagina que ele tem uma enxaqueca e tem a DTM. Você vai ficar tratando a DTM, o paciente nunca vai ficar 100%. E você não sabe diagnosticar a migrânia dele. Você não vai tratar a migrânia, mas você tem que saber diagnosticar para você fazer um encaminhamento para o neurologista e o neurologista te ajudar no tratamento da cefaleia primária. Quem trata a cefaleia primária é o neurologista. Então, a gente precisa desses profissionais, precisa fazer parcerias com eles. Isso aí dá um retorno para o profissional a longo prazo para se tornar referência. Isso auxilia demais, demais, demais. Aí o Wellington, entendi, você é paciente, né, você tem uma dúvida que fez uma cirurgia da TM, recentemente ortognática. Então, a parte de tratamento, cara, eu prefiro não entrar, na abordagem do seu caso, porque é importante você ver com o profissional, né, que fez o procedimento, entendeu? Ele tem formação para isso, então, esse tipo de coisa, assim, por ética, né, a gente não pode entrar nesse mérito, tá? Mas em relação à complicação da TM, se ela pode voltar, pode sim. Paciente que fez algum procedimento cirúrgico, tinha DTM e usou esse procedimento cirúrgico para tratar a DTM pode voltar em outro momento? Pode sim, tá? Então, isso pode sim. A DTM, ela é uma doença cíclica, na verdade. Isso é até importante para os dentistas aí que estão ao vivo. É até interessante isso, que eu consigo te responder, Wellington, de uma forma que eu acho que vai ficar bem claro. Quando você dentista, trata a DTM, você tem que explicar para o paciente o seguinte, você está fazendo um tratamento, igual, por exemplo, você imagina lá vamos fazer uma analogia com a área médica. Imagina que o profissional fez uma cirurgia, o ortopedista fez uma cirurgia ortopédica lá no joelho do paciente. Aí ele fez a cirurgia foi um sucesso, correu tudo bem, o paciente ficou bem por um tempo e depois ele voltou a ter dor. Então, o fato dele ter feito aquela cirurgia no joelho não garante a ele que ele nunca mais vai ter o problema, entendeu? E na DTM não é diferente. Qualquer procedimento que você faça para tratar uma DTM, seja ele conservador ou invasivo, a DTM pode voltar. E o que a gente tem na literatura hoje mais recente é isso, que ela é cíclica realmente, entendeu? Você trata e ela pode voltar. O que acontece na maioria das vezes quando ela volta, que boa parte das vezes o próprio paciente ele já vê que ela vai voltar, já procura o profissional mais rapidamente, mas realmente ela pode voltar, infelizmente, né? Infelizmente a DTM pode voltar. Não é que ela não seja tratável, ela é tratável, o paciente fica curado, mas ela pode voltar. Diferente, por exemplo, se a gente pensar em outras dores orofaciais, por exemplo, que eu falei da enxaqueca, da SUNCT, essas não. Essas são doenças que não têm cura, só tem controle. A DTM não, você cura, porém, ela pode voltar.
tá? Então, infelizmente, é importante a gente mostrar para o paciente isso, porque às vezes o paciente paga um tratamento e ele acha que nunca mais vai precisar voltar para fazer o tratamento. Pelo contrário, às vezes ele precisa fazer o controle, às vezes ele precisa fazer um retratamento, às vezes ele precisa fazer um acompanhamento. Então, Wellington, é muito comum, cara, acontecer de realmente ter a recidiva, tá? É mais comum do que a gente pode tá imaginando, cara. Não é porque foi procedimento errado, nada disso, cara. Volta mesmo, tá? Volta mesmo. O importante é você confiar no profissional que fez o tratamento, acreditar nele, isso que é o mais importante, tá? Quando você confia e acredita, já é meio caminho andado para o sucesso do tratamento. Então é importante a gente sempre é, é, realmente depositar nosso voto de confiança na pessoa que tá nos tratando. Então, não sei se eu consegui te responder, mas se realmente a dor orofacial, a DTM, se ela volta, tratando, mesmo sendo procedimentos invasivos, pode voltar sim, tá joia? Então, pessoal, são assuntos aí bacanas que a gente procura trazer para vocês e até para esclarecer dúvidas mesmo dos dentistas no dia a dia, o que que vale a pena fazer, o que que não vale, para mostrar realmente a, a grande força que a DTM te dá na hora de tomadas de decisões mesmo, de diagnóstico, o quanto ela é importante para outras especialidades dentro da odontologia. Na verdade, ela incorpora o teu diagnóstico, ela agrega valor na tua consulta e ela te mostra e te auxilia a evitar insucessos durante todo o seu tratamento. Tá legal? Então, maravilha, que bom, Hélio, que eu consegui te responder e é isso aí mesmo, cara. Confia aí no profissional que os dentistas que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem a melhor odontologia do mundo, então a gente tem dentistas aí muito bem formados, então o paciente é muito beneficiado no Brasil hoje em dia, então a gente tem que agradecer mesmo que é a melhor odontologia do mundo, a odontologia brasileira. Então, por sorte, nós moramos no Brasil e recebemos o atendimento de dentistas brasileiros. Então, é uma honra poder ensinar um pouco mais para os colegas dentistas, sabendo que estou ensinando para uma parcela de profissionais de alto nível aí. E a gente está aqui exatamente para isso, é para fortalecer a profissão, tanto eticamente como profissionalmente, tá? E então que legal, cara. Boa, bacana aí. Manda brasa aí, precisando da gente, Hélio. Toma as ordens aí, tá? Sucesso aí. Legal aí. Te espero aí a te encontrar em algum congresso aí como dentista bucomaxilo. Vai ser bem legal, tá? Bacana. Sucesso aí. Deus abençoe. E você vai ficar bom. Confia lá no teu dentista lá que você vai ficar bom. Tá legal? Então, pessoal, é isso aí. Foi um prazer aí estar com vocês mais uma vez, tá? Lembrando que nosso evento aí, a semana da imersão Descomplicando a DTM, vai acontecer no dia 16 de setembro, evento online, 100% gratuito. Espero os colegas lá. Amanhã temos uma live aí às 20h30, exclusivo para dentistas, para falar um pouquinho mais sobre o caminho para você diagnosticar e tratar DTM com segurança e ser um profissional referenciado aí na sua cidade e região. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, aí uma semana abençoada.